Isaías 52, versículo 13. Vamos fazer a leitura até Isaías 53, versículo 12, tá? Mas a pregação é só Isaías 53, 1 até o 10. Vamos lá. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado, verão, e aquilo que não ouvirão, entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estarmos aqui diante de um texto tão importante, Senhor, que fala sobre uma realidade nas nossas vidas, a realidade da salvação por meio do Messias, Cristo Jesus. Que o Senhor nos agracie essa noite com uma explicação clara, Senhor, das Escrituras, e prepara, Senhor, o coração de todos aqueles que estão escutando, para que possam compreender e frutificar acerca dessa mensagem. Te agradeço em nome de Cristo. Amém. O que é que nós temos nesse versículo, irmão? Nesses grandes versículos aqui, lemos 15 versículos. É uma profecia de Isaías, escrita por Isaías, que foi escrita 700 anos dela ser cumprida na pessoa de Jesus Cristo. E pela sua exatidão, pela sua importância e pelo seu conteúdo, eu posso afirmar que esse aqui é o capítulo mais impressionante de todas as Escrituras. Algumas pessoas têm chamado Isaías 53 do quinto evangelho. E eu diria mais para vocês, eu diria que se nós tivéssemos perdido todos os evangelhos, óbvio que isso não vai acontecer, mas se tivéssemos só Isaías 53, nós teríamos todos os elementos do evangelho. O evangelho fala sobre o quê? É a narrativa da vida e obra de Jesus Cristo, que vai englobar a sua encarnação, a sua rejeição, julgamento, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e exaltação. Todos esses elementos se encontram nesses versículos. E se nós formos olhar aqui, o vocabulário, muitas vezes, que a gente usa, está contido nessa passagem. E praticamente todos os versículos que nós lemos aqui, eles são citados de alguma forma no Novo Testamento. E quando a gente lê essa passagem, parece que ela foi escrita de alguém que estava aos pés da cruz no momento em que Jesus ele estava sendo glorificado. E o mais importante, e a grande razão pela qual eu trouxe isso aqui, mesmo em uma igreja que eu creio que a maioria de nós somos convertidos, essa passagem ela vai responder a principal pergunta
que qualquer ser humano, ele deve responder. E essa pergunta ela não vai ter nada a ver com saúde, riqueza, ela não vai ter a ver com sucesso pessoal, sucesso profissional, prosperidade ou até mesmo moralidade. A pergunta é essa: como um pecador pode se reconciliar com um Deus santo, de forma que esse pecador ele escape da condenação eterna ao inferno e ele entre em uma eternidade celestial e passe essa eternidade ao lado desse Deus? Essa é a pergunta mais importante que qualquer ser humano pode fazer. E Isaías 53, ele responde de forma suficiente essa pergunta. E eu vou mais além. A explicação mais clara acerca da morte de Jesus não está no Novo Testamento, não está em Romanos, não está nos Evangelhos, está em Isaías 53. Aqui nós temos a explicação mais clara do porquê que Jesus precisou morrer na cruz, ou seja, acerca do sacrifício expiatório de Jesus. Vocês viram que, apesar de que nós não vamos ver tudo, é uma passagem com vários detalhes, muitos deles que a gente acha que sabe, mas quando a gente vai ler, a gente se pergunta o que é. Então, eu vou tentar esmiuçar o máximo possível aqui. Então, vamos começar com o versículo 1. E aqui já tem uma pergunta. Na verdade, o próprio versículo, ele vai começar com duas perguntas retóricas. Olha só, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quando você lê essa passagem, a primeira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: quem é que está falando isso aqui? Quem é que está fazendo essa pergunta? Porque talvez você pense, é Isaías, não? Isaías está escrevendo? Não, porque se você perceber, ela está no plural. Então não pode ser Isaías que está fazendo essa pergunta. Então talvez seja Deus. Não, porque a mesma pessoa que faz essa pergunta, você vai ver que ela vai confessar a rejeição de Cristo. Deus rejeitou Jesus? Não. Então não foi Deus, não é Deus que está falando, e também não é Isaías. E aí eu volto para a pergunta, e a resposta está no texto que foi lido aqui em Zacarias. Quando a gente vai lá, olha aqui, Zacarias 12:10, eu sei que a gente já leu, deixa eu só pegar aqui esse versículo. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O que nós temos aqui é uma confissão futura do povo judeu que ele fará no final dos tempos, quando eles aceitarem Jesus como Messias. Vocês sabem que os judeus, com exceção dos judeus messiânicos, que são os judeus que são salvos, que são cristãos, que hoje são igreja, que não tem diferença nenhuma entre nós, mas não é desses judeus que eu estou falando. Eu estou falando de escatologia, eu estou falando, quando Jesus voltar, daqueles judeus que vão se converter, cumprindo o que Paulo está dizendo, que todo Israel será salvo. Essa é a confissão que eles irão fazer. Lá em Zacarias 13:1, diz o seguinte: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Falando da mesma coisa que Zacarias 12:10 estava falando. O profeta Zacarias, nesses textos aqui, ele profetizou acerca da salvação dos judeus. E Isaías está mostrando o que é que eles vão dizer quando essa salvação, ela vier. Por isso que o pronome está no plural. Porque é todo o povo judeu, o verdadeiro Israel, que vai estar pranteando, porque eles perceberam duas coisas. Primeiro, eles perceberam, obviamente, que Jesus é o Messias. Só que tem duas consequências disso. Primeira e a mais grave: eles mataram o Messias. Talvez não eles pessoalmente, mas as gerações passadas dos judeus, nesse sentido, contribuíram de alguma forma para a morte, vamos dizer assim, de Jesus. Não mataram. A gente vai já ver isso aqui. Mas nesse aspecto eles contribuíram para a morte. E eles fizeram isso porque eles rejeitaram Jesus. E eles vão se aperceber que todos os judeus que morreram sem Cristo não foram salvos. E é por esse lamento, principalmente em relação ao que eles fizeram com o Messias, mas também por perceber que todas essas gerações não foram salvas, que eles irão prantear. Nós crentes em Jesus Cristo, nós olhamos para esse capítulo com alegria. E você pensa, mas uma nação vai estar se convertendo. Mas por causa disso, porque você matou aquele que era a fonte da salvação, vai haver um pranto para a nação judaica. Por que os judeus chamam isso aqui de nossa mensagem?
Porque todos os escritores do Antigo Testamento, eles eram judeus, porque todos os profetas eram judeus, João Batista era judeu, os apóstolos eram judeus, Jesus, ele era judeu, ou seja, a gente pode dizer categoricamente que a mensagem da salvação é primordialmente vinda do povo judeu. Que mensagem é essa que tinha sido revelada a eles, mas eles não acreditaram? A mensagem de que Deus enviaria um Salvador para resgatar o seu povo dos seus pecados. Quem foi que acreditou em Jesus como Messias? Se você olhar lá no próprio Novo Testamento, quando da morte de Jesus, poucos. Foi uma minoria que aceitou a Jesus. E nós, cristãos, nós podemos fazer esse lamento nos nossos dias? Quantas pessoas acreditam na nossa pregação? Quantas pessoas escutam a gente falando acerca de Jesus e acreditam em Jesus como esse Messias? O mundo olha para nós, muitas vezes, como fanáticos religiosos, pessoas que têm que ser evitadas porque, entre aspas, são donas da verdade e que estão pregando a salvação por meio de um homem que morreu há 2000 anos. Que, obviamente, para eles continua morto, que passava de um homem bom, na melhor das hipóteses. Um grande professor que nos ajudou, nos ensinou a amar melhor uns aos outros. É isso que o mundo vê. Então, quem acreditou na nossa pregação? A resposta é a mesma de antigamente. Poucos acreditaram. Segunda pergunta retórica que os judeus farão é: a quem foi revelado o braço do Senhor? Braço do Senhor é uma expressão que ela vai designar a força e o poder de Deus, seja em um contexto de julgamento ou em um contexto de salvação. Você pode ir lá em Isaías 51:9, vocês não precisam ir lá, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. Desperta, desperta-se, ama-te de força, braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Exemplo dessa expressão braço do Senhor em um contexto de julgamento. Já Isaías 52:10 vai dizer: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Mesma expressão, só que agora num contexto de salvação, Isaías 52:10. Especificamente nessa passagem, o braço do Senhor está significando poder e força de salvar. Quem é o braço do Senhor? É o Messias, é Cristo. É como se Deus ele tivesse estendido o seu braço e mostrasse para Israel que ele tem a força, o poder de salvar o seu povo, e esse braço era o próprio Cristo, era o seu próprio Filho. Então, no futuro, quando da sua conversão, os judeus vão pensar: Deus mostrou o seu braço para nós, aquele que tinha o poder de nos salvar, que era o Messias, que era Jesus. Mas nós não percebemos isso. Essencialmente, no que nós temos nesse versículo, nessas duas perguntas, são eles perguntando, quase que em desespero: como é que nós não vimos? Como é que nós não percebemos que Jesus era o Messias? Como é possível que nós tenhamos rejeitado o Messias? E eles mesmos vão começar a responder por que eles fizeram isso, a partir do versículo 2, e já adianto. A primeira razão para a rejeição de Jesus como Messias é que ele tinha uma origem desprezível. Olha só, primeira parte do versículo. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Quem tem NVI vai ver que a tradução eu prefiro um pouquinho, tá assim, ó. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Então, ele cresceu, quem é ele? É o Messias, que é Cristo. Cresceu diante dele, quem é ele? É o próprio Deus. Agora, isso aqui dá para entender fácil. Agora, o que é isso aqui? Subindo como um renovo, como um broto tenro. Obviamente a gente tem aqui algumas analogias, algumas metáforas de uma sociedade que era agrária. Não é o nosso caso, facilmente eles entenderiam isso aqui. Então vamos dar aqui alguma explicação para vocês entenderem. O que é um renovo ou um broto tenro? É um ramozinho de árvore que ele vai crescer sem ele ser plantado. Depois que os ramos principais estão formados. E é um ramozinho que os agricultores eles não dão muita atenção. Na verdade, eles até às vezes cortam esses ramos porque eles ficam sugando os nutrientes das plantas. Então, vai se referir a quê? Ao começo da vida de Jesus, como um começo irrelevante, insignificante, pouco promissor, desprezível. E Jesus também é comparado com uma raiz saída da terra seca. Naquela região da Palestina, como até hoje, é uma região muito seca, e as árvores, em virtude desse clima, a água evapora, e à medida que o solo fica seco, a linguagem aqui do Ceará seria esturricado, né? Aquelas raízes elas saem do solo e ficam para fora. São essas raízes secas.
Por que essas plantas, essas árvores, elas ficam nesse estado? Porque ninguém liga para elas. Não tem ninguém aguando elas, não tem ninguém cuidando delas. Então, elas são desprezíveis. Então, essa metáfora, como a anterior, vai mostrar o início da vida de Jesus como uma coisa insignificante. Por quê? Porque Jesus ele veio ao mundo de forma obscura, sem destaque nenhum. Ninguém deu importância para Jesus quando ele nasceu. Afinal, ele nasceu pobre, morou em Nazaré, que era quase um pequeno vilarejo na época. Nasceu no estábulo, filho de pais pobres, um carpinteiro, vindo de um local insignificante. Pode algo de bom sair de Nazaré, o que os judeus pensavam. Esse aí é o nosso rei? Não, um rei é para nascer no palácio. Um rei é para vir de nobreza. Não é essa pessoa que nasceu de forma insignificante e desprezível. Só que quando ele cresceu, a opinião dos judeus não mudou muito. Se você for ver aqui, continuando o versículo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejávamos. Da mesma forma como a sociedade dos nossos dias, os judeus valorizavam a aparência. É só a gente lembrar de Saul, que foi escolhido não porque era o mais qualificado, mas porque ele era o mais belo. O primeiro rei de Israel já começou tudo errado, porque eles escolheram o rei pela aparência. E Jesus ele não tinha nada na sua aparência que chamasse a atenção. Ele não tinha nenhuma característica física que se encaixasse no molde de uma figura imponente, de uma figura majestosa, de um rei grande, como os judeus estavam esperando. Jesus, pela sua própria declaração, ele era o quê? Manso e humilde de coração. Ou seja, nem atitude, nem aparência. Ele era uma pessoa que, se você olhasse para ele, você não ia sentir intimidado, você não ia sentir, nós estamos diante de alguém grande. Não. Então, nada marcante para ser o Messias. É interessante, nós temos aqui a única descrição da aparência de Jesus, extremamente vaga. E tem gente que diz, Jesus era feio. Não sei disso não, o que está dizendo aqui é que ele era comum. Na verdade, se a gente pudesse vestir, eu não sei como eram as roupas deles naquela época, mas se a gente vestisse todos os apóstolos de Jesus com a mesma roupa, e pudesse tirar uma foto, voltar no tempo e tirar uma foto, eu duvido que a gente soubesse quem era Jesus. Porque ele era comum, ele se misturava nas multidões, ele não chamava atenção, ele não era como os atores da Paixão de Cristo, fortes, robustos. Ele era um judeu comum. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, a origem dele é desprezível. Quando ele cresce, também é desprezível, não tem nada que chame a atenção. Na morte, ele também foi desprezível. Por quê? Jesus, ele se autoproclamou o Messias que era tão aguardado em Israel. Mas em vez de ser um Messias que viesse a trazer o povo de Israel para a sua glória dos tempos de Davi, o que aconteceu com esse Messias? Está lá morto, está morrendo numa cruz, reservada para os piores tipos de criminosos. E se ele estava no madeiro, pegando aqui uma referência do Antigo Testamento, ele era alguém que era amaldiçoado, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Como é que esse homem pode ser o nosso Messias? Nascimento desprezível, cresceu, continua sem nada demais, e agora na morte, pronto. Aí é que a gente pode dizer que ele não é o nosso Messias. O nosso Messias jamais morreria dessa forma. Por que eles pensavam isso? Porque eles não entendiam que o sacrifício final de Deus era na pessoa de Jesus. E por que eles não viam isso? Porque eles não se viam como pecadores, que é um dos grandes problemas que nós ainda temos nos nossos dias. Eles olharam para o Messias, não viram as características que eles queriam, sem saber que aquelas exigências eram fruto de um coração pecaminoso que estava distante de Deus. E as pessoas hoje em dia também pensam dessa forma. Elas fazem a mesma coisa, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada de muito errado, e mal elas sabem, ou se recusam a acreditar, que esses pecados, esses pecadinhos pequenos, que elas afirmam ter cometido, que não é nada demais, já estão na mira de Deus, na mira da ira de Deus. E que se elas não se arrependerem, vai haver uma condenação eterna. Então, o versículo 3 vai falar que Jesus, ele era um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Um homem que era como alguém de quem as pessoas escondem o rosto. Então, Jesus, ele sabia o que era o sofrimento, mesmo antes da sua crucificação.
Jesus, ele era um homem do povo, que compartilhava do sofrimento do povo. E ele era Deus. Imagine você, não dá para você imaginar, mas Deus santo, que nunca havia experimentado o pecado, conhecia o pecado de fora, vem ao mundo caído e experimenta, não ele mesmo, mas vê presencialmente todo o sofrimento causado pelo pecado na raça humana. É por isso que nós vemos relatos de Jesus muitas vezes entristecido. A Bíblia vai falar que Jesus, por exemplo, chorou na morte de Lázaro. Por que ele chorou na morte de Lázaro sem saber que ele ia ressuscitá-lo? Porque ele via o efeito do pecado na vida das pessoas, mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo. Mas ele via o sofrimento, ele se compadecia daquele sofrimento. Ele foi alguém que experimentou das nossas angústias. Isso se refletiu no seu semblante. Ele era um homem de aparência sofrida, que só aumentava o desprezo que os judeus tinham por ele. E quando Jesus estava na cruz, completamente desfigurado por toda a tortura que havia sido infligida pelos romanos, a aparência dele agora causava repulsa nos judeus. Chegou ao nível máximo quando eles fizeram exatamente o que o versículo está dizendo. Eles esconderam o seu rosto, porque olhar para Jesus naquele estado era algo terrível, desagradável, repulsivo, ver alguém completamente desfigurado. A gente viu lá no 52:14, se vocês forem ver lá, como pasmaram muito à vista dele, exatamente porque ele estava desfigurado. Então o tratamento que Jesus recebeu dos romanos foi tão brutal e deixou ele tão mutilado e dilacerado, que as pessoas não tinham nem coragem de olhar para ele. É como, eu não sei se vocês têm problema aqui com sangue ou com ferida, eu tenho. Então se você vê alguém com uma ferida horrível, você tem aquela sensação, você não quer olhar. Agora imagine um homem da cabeça aos pés, completamente rasgado e mutilado e desfigurado. Você não conseguia nem olhar para Jesus na cruz. No fim do versículo eles voltam a dizer que o desprezaram. E aqui eles não estão se orgulhando disso, eles só estão afirmando. Como eles fazem até hoje. Jesus em hebraico é Yeshua, né, que significa Salvador. Os judeus eles chamam Jesus de uma coisa muito parecida, é Yeshu, tira o A. Só que quando eles tiram essa letra, fica uma coisa completamente diferente. Fica uma palavra que significa que deixe que seu nome seja apagado. Os rabinos, você sabe como é que eles chamam Jesus? Transgressor, o pendurado, que é a mesma coisa, chamá-lo de amaldiçoado, por ele ter sido pendurado no madeiro. Então, e eles ainda registram aquela história de que Jesus era filho de Maria, com um soldado romano, exatamente para que ele viesse ter sua reputação manchada. Ele era um filho bastardo. Então eles confessam, os judeus confessam, que eles não tinham nenhuma estima por Jesus. E aqui, na língua original, não ter estima é considerar alguém como nada. Alguém que simplesmente para eles não existe. Para os judeus, Jesus não é ninguém. E aqui, pessoal, eu não estou querendo que vocês fiquem com raiva dos judeus. Os judeus é povo de Deus e vai ser salvo. Existem muitos judeus lá fora que não são judeus, que são os descrentes que a gente prega e tem exatamente essa mesma reação. Na melhor das hipóteses, Jesus é só um cara legal. Então, isso aqui não é uma realidade tão longe do que nós experimentamos. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, eles viam Jesus como alguém sem importância. Mas olha o finalzinho aqui, ó. Nós o reportávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem estava fazendo isso com ele era o próprio Deus. Por quê? Jesus, ele disse que ele era Deus. Várias passagens, se você não tiver dúvida, vai lá em João 8. Ele se igualava com Deus. E vocês há de convir que se você está falando isso e você não é Deus, você é um blasfemo e você merece ser punido por Deus. Era isso que Jesus era para os judeus. Ele era um blasfemo, então quando eles olham ele lá na cruz, eles estão dizendo, olha, está vendo? Isso aí é consequência, ele está recebendo esse tratamento do próprio Deus, ele está morrendo por causa do seu pecado de blasfêmia. Por isso que ele está dizendo, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O problema é que ele era Deus, só isso. Se ele não fosse, ele estaria correto, mas Jesus era quem ele disse que era. Isso aqui é muito importante, porque o que eles vão estar dizendo é o seguinte, a gente achou isso, que ele merecia, mas nós vamos ver que ele não merecia, porque olha o que o versículo 4 começa dizendo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades,
apesar da gente achar que o problema era dos pecados dele. Mas, na verdade, o problema não era os pecados dele. O problema eram os nossos pecados. Aqui, enfermidade, né, falando aqui de pecados, significa que ele carregou os nossos pecados. Aqui está falando do povo judeu, a gente pode aplicar isso para a gente, como se fossem dele. É isso que quer dizer que ele carregou. Em outras palavras, Jesus ele absorveu para si todos os pecados, os nossos pecados, como se ele, Jesus, tivesse os cometido pessoalmente. Quais são as consequências dele ter feito isso? Versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A gente precisa entender uma coisa, e eu espero que isso fique claro. Todo pecado cometido por qualquer pessoa, crente ou descrente, ele precisa ser punido. Todo pecado. Qual o salário do pecado? É a morte. Se nós não formos arrebatados, todos nós aqui vamos morrer. E nós só vamos morrer porque nós pecamos. Se tiver alguém que fique vivo é porque não pecou, viu? Então, vocês verem alguém com 200, 300 anos é porque esse aí não tem pecado. Mas isso não vai acontecer, porque todos nós pecamos. E é interessante, Adão pecou, e o que é que Deus tinha dito? Que eles iriam morrer se pecassem. Ele era para ter sido fulminado na hora, mas não foi. Por que isso não aconteceu? Porque aquela punição que era para cair em Adão, Eva e em todos os eleitos de Deus, caiu em quem? Em Cristo. Então você só tem duas opções: ou você paga pelos seus pecados no inferno, eternamente, ou seus pecados foram pagos na pessoa de Cristo há aproximadamente 2024 anos. Não tem outra saída. Pecado de crente e descrente vai ser punido. A questão é como? O pecado dos crentes verdadeiros, não do falso crente, não daquele que finge ser crente, do crente verdadeiro, na hora que ele nasceu já estava tudo pago lá na cruz do Calvário. Agora os pecados do descrente vão ser pagos pelos descrentes no inferno. Vocês estão entendendo? Não é que nós merecíamos morrer. Nós merecemos morrer. Nós não deixamos de merecer morrer. A gente só não morre, espiritualmente pelo menos, por causa do que Cristo fez. Porque morrer nós ainda vamos morrer, se não formos arrebatados. Então, tantos crentes correndo de um lado e para o outro, exigindo coisas de Deus, quando na verdade a única coisa que Deus deve para a gente é a morte, é a condenação. A única razão pela qual nós estamos aqui é que o preço do pecado que nós cometemos, estamos cometendo e iremos cometer, já foi pago através da morte expiatória de Jesus. Quão horrível foi essa morte? O versículo vai dizer: Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Traspassado é perfurado. Transgressão significa violação à lei de Deus. Então Jesus ele foi perfurado por causa da violação da lei de Deus. Jesus foi perfurado na sua morte de várias formas: nas suas mãos, nos seus pés, através da coroa de espinhos. E por último, quando ele já tinha morrido, uma lança foi enfiada nele, de onde saiu água e sangue. Então, especificamente aqui, a questão de ser perfurado, Jesus foi perfurado por causa de nós. O sofrimento de Jesus, escute isso aqui, ele é consequência dos nossos pecados. Então, o pecado que você comete hoje, que eu cometo hoje, ele foi revertido no passado, olha que coisa louca, em sofrimento para Cristo. Jesus ele ainda foi moído por causa das nossas iniquidades. A palavra moído significa esfacelado, em pedaços, destruído. Iniquidade é a mesma coisa que perversão. Então, Jesus foi esfacelado por causa das nossas perversões. Que esfacelamento foi esse? Essa palavra aqui, ela abrange todo o espancamento e tortura física a qual Jesus ele foi submetido. Ele foi totalmente esmagado, deram murros nele, tapas, sem contar que os soldados romanos bateram nele com varas. Isso aqui eu não estou nem falando do que o próprio Pilatos fez com ele, onde ele foi levado para um pátio. A Paixão de Cristo retrata isso muito bem. Eu sei que pode ter pessoas que têm alguma coisa contra isso, mas aquela parte ali do filme é muito bem feita. Não é registrado nas escrituras, mas a história vai dizer que era daquele jeito. Então eles chicotearam Jesus, não com aqueles chicotinhos que já doeriam
incrivelmente. Mas na ponta daqueles chicotes tinham pedaços de latão, de chumbo, de ossos e de pregos que, quando eram aplicados nas costas de uma pessoa, eles muitas vezes arrancavam um pedaço da pele da pessoa, perfurando artérias, arrancando muitas vezes até pedaços de órgão, quando já estava tudo muito machucado. Então, toda essa tortura física que Jesus sofreu faz parte da punição pelos pecados que nós cometemos. Recentemente, a minha filha ela tem 9 anos, eu botei ela para assistir a Paixão de Cristo. Não sei se foi um pouco cedo, porque ela é um pouco dura na queda, ela não fica muito... Ela se assusta com filmes de terror, vamos dizer assim, que eu não deixo ela assistir, mas ela é muito assim. Só que quando ela começou a ver aquilo, qual foi a reação dela? Ela se desesperou, começou a chorar. Porque tem algo muito terrível em você ver alguém sendo machucado. E tem algo ainda mais terrível quando você vê alguém inocente sendo machucado. E tem algo incrivelmente terrível quando você vê o próprio Deus sendo machucado pelas suas criaturas, injustamente. O versículo vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. De que paz é que ele está falando? É a paz que excede todo o entendimento? Não, a paz que excede todo o entendimento é consequência de uma paz anterior. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em guerra contra Deus, como todas as pessoas que não têm Deus. E nessa guerra, Deus e o homem, adivinha quem é que iria vencer? Era Deus, é Deus, ainda vai vencer. Já está decretada a vitória esmagadora de Deus. Você lê o livro de Apocalipse, você vai ver o que ele vai fazer quando ele voltar. Você vai ver no inferno o que ele vai fazer com seus inimigos. Mas nós, a partir do momento em que nós olhamos para Cristo e colocamos nele a nossa confiança de que Ele pagou pelos nossos pecados, adivinha, a gente passa para o outro lado. Nós agora não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. E quando nós somos amigos de Deus, nós fazemos as pazes com Deus. Então ele está falando aqui da paz que nós temos com Deus por não sermos mais inimigos de Deus. E por causa da paz com Deus, aí nós temos a paz de Deus, que é aquela que excede todo o entendimento. O fato de você conseguir passar por tribulações, não sem sofrer, mas de passar e ficar em pé, de uma forma como as pessoas lá fora não conseguem, essa é a paz que excede todo o entendimento, que é resultado de você ter a paz com Deus, que agora é o seu amigo. Você está agora no time de Deus. Ele é engraçado, né? A gente tem problema em chamar Deus de amigo, mas olha como é que Jesus faz questão que seja chamado amigo. Lá em Hebreus ele é chamado o nosso irmão, como se fosse o nosso irmão mais velho. Então existe um aspecto óbvio de Deus é Deus e Jesus é Jesus, mas existe também um aspecto de quando nós passamos para o outro lado, por causa de Cristo, nós selamos a paz com Deus, e isso nos dá intimidade com esse Deus. Tem mais, pelas pisaduras nós fomos sarados. No original seria pelas suas feridas nós fomos curados. Foi através dessas feridas, consequências do açoite a que ele foi submetido, e pela própria crucificação que nós fomos sarados, curados. Curado de quê? Porque até onde eu sei, todo mundo aqui fica doente. Então não pode ser de enfermidade física. Curados do maior mal que nós tínhamos, que era uma enfermidade espiritual de nós estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. E, portanto, não podíamos fazer nada para ir até Deus. Tem gente que diz, o cadáver não pode fazer nada. Mentira, tem uma coisa que o cadáver pode fazer, muito bem melhor do que nós tudinho. O que é? É feder. O cadáver fede melhor do que todo mundo. E era esse fedor dos nossos pecados que chegava às narinas de Deus e o estimulava a jogar sua ira sobre nós, uma ira que ia ser derramada sobre Cristo. Mas, pelas pisaduras nós fomos sarados. Cada chicotada, cada dor física que ele sentia, que o aproximava cada vez mais da sua morte e do seu sacrifício, nos aproximava cada vez mais da nossa cura, de uma eternidade ao seu lado. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Os judeus aqui, lembra, quem está falando são os judeus, muita coisa a gente pode aplicar a gente, mas olha o que é que os judeus dizem. Eles estão se comparando com ovelhas. Por que alguém ia se comparar com ovelha? Ovelhas, elas são animais tolos. Em que sentido? São propensos a vagar por conta própria, e por isso, porque eles saem andando sem saber para onde vão, eles se colocam em situações perigosas, que pode ser fatal. Lembra alguém? Será que os judeus e a gente também tem essa propensão a sair desgarrado, se colocar em situações que nós mesmos nos colocamos?
Elas são indefesas contra os predadores. Pegando aqui do mundo espiritual. Sem Jesus, a gente tem alguma defesa contra o inimigo? Zero. Elas não podem cuidar de si mesmas, você não é autossuficiente. Até o seu trabalho você tem porque Deus lhe deu. Cada centavo que entra na sua casa é porque, mas é fruto do meu trabalho, mas você só tem saúde para ir para o seu trabalho porque Deus lhe deu saúde. Se você der uma fungada agora, respirar, é porque Deus quer. A maior prova de misericórdia, da misericórdia de Deus é que você está respirando. Geralmente, às vezes, eu já cheguei em algumas igrejas e digo, você quer a prova da misericórdia de Deus? Vou dar. Científico, uma prova científica, respira. Aí todo mundo, aí eu digo, pronto, está aí. Sabe por quê? Porque você era para estar morto. Porque o salário do pecado é a morte. O fato de você estar aí é uma prova da misericórdia de Deus. Então, tudo que nós temos, inclusive a nossa vida, cada respiração nossa vem do próprio Deus. Nós não somos autossuficientes. Então, ovelhas, isso aqui é importante. Por que as ovelhas fazem isso? Elas se desviam porque elas são ovelhas. Na natureza das ovelhas fazerem isso. Elas seguem um impulso interno que elas têm de se desviar. É com esses animais que os judeus estão se comparando. Eles se comparam com a ovelha. Quando eles fazem isso, eles estão confessando que eles têm um problema na natureza deles, que nós também tínhamos e ainda temos de uma certa forma. Nós temos uma propensão a nos desviarmos, a voltar para o nosso próprio caminho. Eles vão reconhecer que o problema está em quem eles são. Você tem que entender que não é que as pessoas são pecadores porque elas pecam porque elas são pecadores, tem uma diferença. Aquilo que elas fazem é uma consequência de quem elas são. O pecado é uma mera exteriorização daquilo que nós somos. Ou seja, é a natureza pecaminosa que determina a conduta pecaminosa. Isso não vale só para os judeus, vale para todos nós. Se nós não tivéssemos Jesus Cristo como nosso pastor para nos guiar, fatalmente nós iríamos nos desviar e seguir o nosso caminho que iria nos levar muitas vezes até a morte física. Não é que a gente precisa de um Salvador pelas coisas que nós fazemos, nós precisamos de um Salvador por quem nós somos. Nós precisamos de alguém que venha nos resgatar da depravação da nossa natureza. E no final do versículo é feita uma afirmação muito importante. Deus fez cair sobre ele, ele quem? O Messias, Jesus, a iniquidade de todos nós. Essa palavra cair, ela vem de uma palavra que significa cair violentamente sobre alguém, ou atacar. Ou seja, é como se a iniquidade da qual todos nós somos culpados, ela não se volta contra nós. Ela olha para Jesus e ela ataca o próprio Jesus. Quem são os nós aqui? Todos os que foram e que serão salvos. A gente sabe que Jesus carregou as nossas iniquidades. E ao fazer isso, ele foi punido como se ele tivesse cometido pessoalmente cada uma delas. Mas esse versículo, isso é interessante, ele atribui a quem? Quem é que fez cair sobre ele? É o próprio Deus, ele fez cair sobre Jesus as nossas iniquidades. Por quê? Porque a obra salvífica é de autoria do próprio Deus. E para que houvesse salvação, tem que haver punição. A demonstração do amor de Deus na cruz precisa passar pela justiça de Deus. E isso foi um plano conjunto da Trindade. Destaque aqui é que Deus Pai é o autor da nossa salvação, Jesus Cristo, o Filho, é o consumador, aquele que fez com que ela viesse a ocorrer. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abre a boca, ele não fala nada. Oprimido e humilhado se refere ao sofrimento e abuso que ele teve, no que diz respeito à sua prisão e seu julgamento. Porque até na cruz Jesus fala, então não é na cruz que ele está falando, ele está fazendo uma retrospectiva aqui da prisão e julgamento de Jesus. Nem o Sinédrio, nem Herodes, nem Pilatos conseguiu fazer com que ele viesse a provar, quer dizer, a morte de Jesus. Eles queriam condenar Jesus, mas eles não tinham nada contra Jesus. Mas isso não impediu de ter sido submetido a um julgamento extremamente injusto, mesmo ele sendo inocente. Agora é interessante, uma pessoa inocente, quando ela é acusada, o que é que ela faz? Ela reclama, ela diz, ela tenta, porque ela é inocente, ela tenta provar a sua inocência. Ou então, se ela é culpada, ela foge, ou então pede misericórdia. Mas ela não fica calada, nem quando ela está certa, nem quando ela está errada. Jesus, ele simplesmente não falou nada. Ele não se defendeu. Por que ele não fez isso?
porque ele tinha vindo para isso. A defesa de Jesus não foi feita por Jesus no seu julgamento. Ela foi feita quando o próprio Deus o ressuscitou e vindicou o seu filho. A ressurreição de Jesus é quando ele diz, ele é quem ele disse que era. Esse aqui é o meu filho amado e o sacrifício dele, que ele fez em prol de vocês, ele é válido. Quem defende Jesus não é o próprio Jesus, é o próprio Deus com a sua ressurreição. E aqui vai entrar a questão da figura do cordeiro. Jesus era o cordeiro de Deus. Você já parou para pensar nessa expressão? Claro que os sacrifícios dos animais já tinham no Antigo Testamento, e tinham porque alguém que era inocente tinha que morrer no lugar daquele que era culpado. Os animais não cometem pecado, então simbolicamente eles morriam. Só que como eles não eram um sacrifício obviamente suficiente, eles eram animais, então aquele sacrifício tinha que ser renovado, apontando para o sacrifício de outro cordeiro, um cordeiro perfeito que era o cordeiro de Deus. Esse cordeiro de Deus significa o quê? Que foi Jesus, que Deus foi aquele que ofertou o sacrifício. O cordeiro, Jesus é o cordeiro de Deus, principalmente porque a oferta foi feita pelo próprio Deus para Deus. Como é uma oferta perfeita, homem nenhum consegue fazer. Tem que ser o próprio Deus que oferta. Mas a oferta não é só, o importante não é aquele que oferta somente, mas a natureza, a excelência da oferta. Então, Deus oferta para Ele mesmo, Deus Pai, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não abriu a boca porque Ele era como ovelha diante de seus tosqueadores. O que é isso aqui? As ovelhas, elas são animais que elas, se você não tosar, né, outra palavra para tosquear, elas ficam muito sujas. E óbvio, né? Só você, elas parecem um poodle gigante. Quem tem cachorro aí sabe. E aquilo vai gerar muito calor para elas, ao ponto delas até morrerem em casos extremos, porque elas não conseguem todo aquele pelo vai acabar sufocando elas. Então, quando as ovelhas elas são levadas para serem tosqueadas, você não vê a ovelha reclamando, na linguagem de ovelha, se é que a gente pode dizer isso. Por quê? Porque elas sabem, elas já foram tosqueadas, elas sabem que aquilo ali vai causar um alívio. E mais, elas não têm nenhuma razão para desconfiar de quem vai tosqueá-las, que é o pastor. Porque o pastor só fez bem a elas. Então, eles não têm por que achar que ele vai fazer mal. Mas muitas vezes elas são levadas para o abate como se elas fossem ser tosqueadas. Então, elas não fazem nada porque elas acham que aquilo que vai acontecer com elas é algo bom. Elas não têm razão para desconfiar do pastor. Por que eu estou falando isso aqui? A comparação entre Jesus e uma ovelha que não só comunica o silêncio de Jesus, mesmo indo em direção à morte, mas o fato, isso aqui é importante, que da mesma forma como um pastor sacrifica a própria ovelha, a quem ele nunca fez mal, o próprio Deus sacrifica o seu filho, não só a quem ele nunca fez mal, com quem ele tem uma união que foge da nossa compreensão. Aquele que ele mais ama no universo. Deixa eu acabar com o ego de vocês, que ainda tem algum. Você não é a pessoa mais amada por Deus. Deus não ama você mais do que todas as coisas. Deus ama o seu filho, Jesus, mais do que todas as coisas. Ele nos ama, mas o amor que Deus sente pelo seu filho Jesus ultrapassa em tudo que nós compreendemos, inclusive o amor que ele sente por nós. Mas esse filho, o objeto do amor de Deus, vai ser o objeto da sua ira, como nós vamos ver. Versículo 8. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Juiz opressor, arrebatado, o que é arrebatado? É ser levado. Juiz opressor, linguagem de tribunal, está falando aqui quando uma referência à natureza ilegal do julgamento de Jesus. Então, está falando aqui do momento em que ele foi levado, após a sentença e condenado para cumpri-la. Então, quando ele foi levado para os guardas romanos, e o que significa? De sua linhagem quem dela cogitou. Está falando aqui o seguinte: quem daqueles que eram do povo de Jesus, ou seja, os judeus, se importou com esse julgamento, ou defendeu. Você vê na Bíblia, falando alguém que entrou lá e disse, olha, esse homem é inocente. Você não vê nem os próprios apóstolos. Pelo contrário, eles fugiram. Jesus não teve ninguém para defendê-lo. Ninguém. Isso aqui está dizendo que o Messias, quando ele vier, ele vai ser julgado injustamente e ele vai estar só.
quando isso acontecer. Ele vai ser abandonado por todos. E quando ele diz, foi cortado da terra dos viventes, o que é isso aqui? Basicamente é que ele foi morto, executado. E no final do versículo, mais uma vez, nós somos lembrados de que Jesus foi morto, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos. Quando ele diz por causa da transgressão do meu povo. O meu povo é usado em Isaías muitas vezes para falar especificamente do povo de Deus aqui, da nação de Israel. E nós podemos estender, obviamente, para todos os povos do mundo. Temos uma base no Novo Testamento, João 11, 51, 52, que diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja, nós vamos ter também gentios aqui. E se o versículo 8 fala da morte de Jesus, o 9, estamos nos aproximando do final, vai falar do seu funeral. Olha só: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Se você era crucificado, o que acontecia com o seu corpo? Deixava lá um pouquinho, as aves iam lá mordiscar, morder um pouquinho, arrancar seus olhos, era uma humilhação maior. Para quem passasse, olha o que é que se faz com os criminosos: ia desfigurar ainda mais o seu corpo. Quando terminasse, alguns dias depois, já estivesse entrando em estado de decomposição, tirava esse corpo e ele era jogado aonde? No vale do Rinom, ou, vocês vão lembrar desse nome, Geena. Lembra? A palavrinha é a mesma palavra que Jesus usa para o lago de fogo, onde o fogo era consumido, onde o fogo era o dia inteiro, sempre consumindo coisas que eram jogadas, inclusive cadáveres de pessoas que eram crucificados. Só que era isso que era para ter acontecido com Jesus. Imagine aí, Jesus, depois de ter passado algum tempo na cruz, era para ter sido jogado, um corpo em decomposição, no fogo. Mas tem uma coisa em comum que aconteceu: ele esteve com o rico na sua morte. Quem é que sabe que foi esse homem rico? José de Arimateia. Ele não foi jogado no Vale do Rinom, pelo contrário. Aconteceu, é incrível a precisão aqui dessa profecia. Ele esteve com o rico na sua morte. Por que Deus não permitiu que isso acontecesse? Que o corpo de Jesus não fosse degradado e fosse sujeito a um sepultamento digno. Aí ele vai dizer: porque Jesus nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Ele não só não falou nada de errado, como não fez nada de errado. Por causa da sua santidade, da excelência da pessoa de Cristo, e foi isso que fez com que ele consumasse a obra expiatória na cruz. É como se Deus dissesse: chega de humilhação. A humilhação de Jesus, como diz lá em Filipenses, só vai até a morte. Acabou. Nós vamos começar outra fase agora. Nós vamos entrar na fase da exaltação de Jesus. E ao impedir que o corpo dele fosse queimado, degradado, Deus começou a transformar a humilhação de Cristo nessa fase de exaltação. Porém, antes de continuar, e aí você vai ter mais informações no 11, no 12, nós não vamos poder ver, o profeta Isaías vai nos dar a principal revelação sobre o Evangelho em toda a Bíblia, que está no versículo 10. Preste atenção nisso aqui. Comecinho. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E baseado em tudo o que eu disse, pergunta é: quem matou Jesus? Foram os judeus, eles estão agora confessando tudo. Eu não vi nenhum judeu fazer nada contra Jesus fisicamente. Enfiar lança, não fizeram. Não, eles não crucificaram, mas eles foram responsáveis por levá-lo até a crucificação. Verdade, mas eles não mataram Jesus. Então foram os romanos. Você se lembra quando que teve uma admiração, mas Jesus já morreu. Morreu rápido na cruz. Não precisaram nem quebrar as pernas dele. Você sabe por quê, né? Porque quando eles estavam na cruz, eles tinham dificuldade para respirar, e para respirar você tinha que fazer esse movimento aqui, e se quebrar as pernas eu não consigo mais respirar. E se quebrar minha perna e eu não consigo mais respirar, eu morro por sufocamento. Então eles faziam isso. Não precisaram, Jesus já tinha morrido. Então tá bom, eles contribuíram para a morte de Jesus. Mas eles não mataram Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo: ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. O que é fazê-lo enfermar? Dá a ideia não só de ficar doente, mas de fazer passar por uma experiência dolorosa, tão dolorosa que debilitou todo o seu ser, ao ponto dele morrer. Quem matou Jesus?
Era o cordeiro de Deus. Quem é que sacrifica o cordeiro? É o próprio Deus. Para quem? Para Deus. Então quem matou Jesus? Foi Deus. O Pai mata o Filho. E ele fez isso da pior forma possível, da forma mais dolorosa. E aqui cessa a parte do sofrimento físico, que já é suficiente, pelo menos para nós, a gente não consegue nem entender. E entra o aspecto principal, que a parte física foi só o começo da punição. Porque durante aquelas 3 horas em que Jesus estava na cruz, a principal punição começou, que foi o derramamento da ira de Deus. Você lembra que ficou lá tudo escuro? Durante aquelas 3 horas, escuridão tem uma relação com a ira de Deus sendo derramada em Cristo. Ele não tomou os nossos pecados? O que foi que eu disse? Então, chegou a hora da punição. Então, a punição eterna que era para nós, Jesus sofreu na cruz. Ah, mas foram só 3 horas. Como é que uma punição eterna pode ser depositada numa pessoa durante 3 horas? Porque aquela pessoa que estava morrendo era o próprio Deus, e portanto ele era uma pessoa eterna. Apenas uma pessoa eterna pode sofrer uma punição eterna durante 3 horas, vai entender. Por isso que ele precisava ser Deus, porque ele era uma pessoa eterna. Qualquer outra pessoa não ia conseguir sofrer a punição eterna em 3 horas, mas uma pessoa eterna sim. E eu só posso ir até aqui, pessoal, para explicar a vocês, porque mais do que isso eu não posso. Então, quando um Deus santo e justo, ele olha para uma pessoa, seja quem ela foi, no caso olhando para Jesus, adivinha quem foi que ele viu? Eu, você, todo mundo aqui. Ele não viu Jesus com toda a sua obra e sua vida perfeita, ele viu todos os nossos pecados, e chegou a hora de punir os nossos pecados. Então Deus derrama sua ira sobre Jesus na cruz. Por isso que a Bíblia diz, agradou moê-lo, porque Deus é um sádico? Não, porque através daquela punição, ele estava exercendo a sua justiça. E vocês perceberam que é exatamente nesse momento em que pela única vez registrada na Bíblia, Jesus não chama Deus de Pai. O que ele diz? Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava correto? Estava. Jesus foi abandonado na cruz. Só que quando ele termina e ele diz, está consumado, ele volta a chamar Deus de Pai. Ele diz, Pai, te entrego o meu espírito. Por que ele chamou Deus de Deus? E depois ele chama de Pai. Porque uma vez tendo consumado o derramamento da ira de Deus e pago por todos os nossos pecados, é como se Jesus voltasse a ser Jesus para Deus. Acabou, está consumado, acabou. O que eu tinha para fazer aqui acabou. Os pecados do meu povo já estão todos punidos, está consumado, está tudo plenamente quitado. Pai, restaurou a comunhão. Agora ele volta à comunhão e depois ele morre, ele entrega a sua vida e depois ele ressuscita, tem toda a continuação da exaltação de Cristo. Se você ainda não entendeu, eu acho que todo mundo entendeu, mas deixa eu ser claro aqui. Você já escutou alguém dizendo que Jesus foi um mártir? Ou que ele morreu como mártir? Você sabe como é que mártires, pessoas que morrem, que são chamadas de mártires, morrem? Eles morrem cantando. Vá ver as pessoas, muitas pessoas que eram queimadas lá na época do Império Romano, eles iam cantando. Quanto mais o fogo subia, mais o povo cantava. Porque essas pessoas, elas sabiam que estavam morrendo por uma causa justa, elas estavam experimentando um pouco do conforto de Deus naquele momento, um pouco da graça de Deus, um pouco do céu. Jesus morreu experimentando a ira de Deus, ele morreu literalmente experimentando o inferno. Jesus não foi e jamais será um mártir, ele é o Salvador, porque ele experimentou não o céu na cruz, ele experimentou o inferno, um gostinho do inferno, um gostinho não, um gostão. E ele fez isso para que nós fôssemos para a glória e compartilhássemos com ele o novo céu, a nova terra na eternidade. E a gente vai encerrar com o final do versículo 10. Olha só, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Apesar de Jesus ter sido morto, aconteceu uma coisa estranha. Perceba que pessoas que morrem, elas não veem a posteridade dela. Mas a Bíblia diz que Jesus vai ver a posteridade. Quem são a posteridade? Os descendentes de Jesus? Todo mundo que foi salvo, não só os judeus. Como é que alguém que está morto
ver a sua posteridade. O seu tataravô conhece os seus filhos? Conhece os seus netos? Não, porque ele está morto. Então ele não conheceu. Ele teria que estar vivo para ele ver. E adivinha, como é que ele vai conhecer, como é que ele vai ver a sua posteridade? Porque ele morreu, mas como ele disse ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus, ele morreu, mas não está mais morto. E aqui nós temos, você queria uma referência da ressurreição de Jesus no Antigo Testamento? Pode anotar, essa aqui é uma delas. É uma profecia sobre a ressurreição de Jesus. O versículo diz que ele prolongará os seus dias. Não é só que ele vai ressuscitar para nunca mais morrer, ele vai ressuscitar para viver para sempre. Então, quando Jesus ressuscita, Jesus nunca mais vai experimentar a morte, porque tragada foi a morte por meio da vitória de Jesus. E porque ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, também para nunca mais morrer. Dessa vez em corpos glorificados, como ele ressuscitou também em corpos glorificados. Não só Jesus ressuscitou, não só ele vai ver as descendências, os salvos, como também a vontade do Senhor, Deus, prosperará. Qual é a vontade de Deus? Vontade de Deus é, e se você não é crente, você vai achar horrível o que eu vou dizer, é receber glória, o máximo de glória possível, correto? Tudo tem que reverter na glória de Deus. Como é que tudo isso que nós falamos aqui vai reverter para a glória de Deus? O propósito de você ter sido salvo, é claro que tem um aspecto que Deus nos amou, né? E queria que nós viéssemos a ser salvos. Mas lembra, você não é o objeto maior do amor a Deus. Quem é? É Jesus. Então, o objeto de toda a história da redenção é o Pai demonstrar o seu amor pelo seu Filho Jesus, conseguindo um povo para Ele. Um povo que irá passar a eternidade louvando, honrando e glorificando o nome de Jesus e, consequentemente, o nome de Deus Pai por toda a eternidade. Nossa salvação não é o objetivo final dos planos de Deus. Ela é o meio. Porque se o objetivo final é a glória de Deus, nós somos um meio para que Ele atinja essa glória. E como Ele faz isso? Por meio dos louvores que nós vamos entoar. Por meio de uma eternidade de gratidão que fez com que nós viéssemos a experimentar de uma coisa que os anjos nunca experimentaram. Eles sabem que existe. Uma coisa que pegou Satanás totalmente de surpresa lá no Éden. Ele não sabia que Deus era gracioso e misericordioso, porque a graça e a misericórdia de Deus só prosperam quando tem pecado. O que é misericórdia? É quando você não recebe aquilo que você merece. E o que é graça? É quando você recebe aquilo que você não merece. E isso num ambiente de pecado. Se Adão nunca tivesse pecado, Deus nunca teria se mostrado como misericordioso e gracioso. Nós louvaríamos a Deus por toda a eternidade? Sim, mas nós vamos louvar muito mais a Ele, porque uma vez o homem caiu, e agora esse homem ele é restituído, ele é remido, ele tem essa redenção alcançada por meio do próprio Deus. Então a história da redenção não tem como fim a nossa salvação. Nós somos o meio que vai dar glória a Deus. E tudo isso tem a ver com o amor que Deus sente pelo seu Filho. Sua salvação, meus irmãos, a nossa salvação, é um presente. Para nós, mas antes de tudo é um presente de Deus para Jesus. E aí? E aqui vem o e daí? Essa passagem, se a gente pudesse resumir, isso aqui é uma profecia detalhada de 700 anos antes de Cristo, sobre o Messias, uma descrição da pessoa de Jesus, de sua obra expiatória. Isso aqui é o Evangelho no Antigo Testamento. Isaías é tudo isso. Mas, essa passagem, antes de qualquer coisa, ela é um incentivo para todos nós. Para que nós venhamos a amar a Deus. Para que nós venhamos a amar a Cristo. Da nossa forma imperfeita, com todos os nossos, cometendo ainda os pecados que nós cometemos. Então, se você sair daqui e você conseguir contemplar essa passagem e olhar para a cruz de uma forma diferente, e isso aqui não virar uma coisa trivial, comum para você, pronto, eu já vou estar satisfeito. Essa passagem aqui já vai ter sido plantada e feito o efeito no seu coração. Então, se eu pudesse resumir Isaías 53, qual é a aplicação? Bem simples. Não esqueça do alto preço que foi pago. Não esqueça do que Jesus fez naquele dia na cruz do madeiro. Não esqueça de Jesus.
Porque, com certeza, Ele não esqueceu de nenhum de nós.